A paz, amados, tudo bom com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu quero estar indicando para você o canal do irmão Márcio Eleutério. O nome do canal é Efraim. Eu já acompanho o canal desse irmão há algum tempo, sempre observo, as mensagens que ele posta lá, tá? E eu quero deixar aqui com você essa indicação desse canal dele, tá? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Pode clicar, se inscrever, tá? E nós estaremos, conforme eu vou gravando vídeos diferentes, indicando outros canais também, para que a gente possa conhecer outros irmãos que ensinam essa mesma palavra. Para mim, isto é motivo de muita alegria. Eu que já ensino essa palavra do reino, né, desde que eu tive o conhecimento dela em 2002, essas revelações. As duas casas de Israel eu tive conhecimento em 2003. Então, na época não tinha internet, na época não tinha YouTube, na época a gente só tinha apenas a revelação do alto. E a gente tinha que se virar para pregar boca a boca, né? Então, para mim é motivo de muita alegria ver que Deus está levantando pessoas para poder estar ensinando essa palavra. E eu vou ter o maior prazer de estar indicando essas pessoas também e ver elas crescendo e ganhando muitas almas para Jesus. Amém? Então você se inscreve aí e acompanhe, o canal dele. Bom, gente, ontem eu gravei um vídeo. Na verdade, eu não cheguei a gravar, foi uma live que eu fiz. O propósito era ter gravado o vídeo, só que eu tinha perdido esse vídeo na hora de salvar. E para não ser uma pessoa descompromissada com um compromisso que eu já tinha feito com os irmãos, eu resolvi então fazer a live ao vivo, que para mim me surpreendeu, tá? Para mim me surpreendeu, tinha pessoas ali que eram contra muita coisa, mas graças a Deus, aqueles que acompanharam até o final, eles enxergaram de uma maneira diferente, né? Viram de uma maneira diferente, porque não adianta abordar só a questão do dízimo, você tem que pegar todo um apanhado para você entender como que a igreja cristã ela entendia acerca disso. Então, veja esse vídeo, tá? Veja esse vídeo, observe bem, pega os textos, foi feito com tanto carinho aí para você, tá? Então, passe para os irmãos e a minha oração é que essas pessoas venham ser alcançadas verdadeiramente com essa palavra. E no meio dessa mensagem, que tem 1h50, eu dediquei quase 40 minutos para falar acerca das ofertas aos ministros, aqueles que ministram, né? Então, eu fiz um vídeo à parte sobre isso, eu fiz um recorte à parte sobre isso, e eu vou postar aqui, tá? Então, o que eu vou postar vai ser apenas 1/3 do que foi o vídeo completo. Lá no vídeo completo tem um debate e tudo, aí eu fico debatendo com o pessoal e tudo lá, né? Mas sempre debatendo, mas com respeito, certo? Mas eu vou deixar aqui um vídeo que eu gravei, eu sozinho, e onde eu falo com mais calma, com mais tranquilidade acerca desse assunto. Tá bom, queridos? Fique então com o vídeo, fique na paz. Vamos dar uma olhadinha então, como que se comportava a igreja primitiva, né? Vamos olhar aqui, olha só. Paulo vai dizer o seguinte, você que diz que a lei foi abolida, tá? Olha só, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 16. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Opa, a lei não foi abolida? Tem que decidir, a lei foi abolida ou a lei não foi abolida? Correto? Vamos continuar lendo. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ele está citando Deuteronômio 25:4. Então você observa que o apóstolo Paulo, ele não
descarta a lei. Até porque, gente, qual era a Bíblia que eles tinham? Era de Gênesis a Malaquias. Você acha que Paulo, vamos ler aqui, vamos abrir, né, amados, lá em 1 Coríntios, deixa eu ler. Eu, Paulo, disse isto. Você acha que ele lê assim? Né? Claro que não. A Bíblia era de Gênesis a Malaquias. Então eles tinham que ler aquilo dali, tinham que ser feita uma releitura dos próprios textos que eles tinham. Hoje é muito fácil você dizer isso, nós temos o Novo Testamento, não sei o quê. Mas o Novo Testamento, para a igreja primitiva, era o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Então, todas as vezes que eles tinham que pregar dentro do Antigo Testamento, mostrando a releitura espiritual daqueles textos. Correto? Ou eu estou errado nisso aí? Então vamos continuar lendo, ó. Não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois, ou você está citando a lei. Agora, olha que interessante que o apóstolo Paulo fala, ó. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Olha que eu observo que no Brasil, né, existe muita avareza. Muita avareza, gente. Claro que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 10 em diante, que era para nós purificarmos os leprosos, pregar os pobres e tal, né? De graça recebei e de graça dai. Mas o próprio texto a seguir, ele diz o seguinte, para nós não ficarmos focados nisso. Ele vai dizer várias palavras ali, não andar com alforje, com bolsa, nas sandálias. Então ele vai dizer, ó, não fica focado nessas coisas. Mas todo obreiro é digno do seu salário. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, e é por isso que eu demorei a fazer esse vídeo. Esse vídeo foi muito demorado para fazer por causa disso. Porque eu vou ensinar aqui para vocês algo que vai ser preteado ao meu favor. Seria bom que se uma outra pessoa falasse, como o apóstolo Paulo está falando, né? Para uma outra pessoa. Mas eu estou falando aqui ao meu favor. Então, a Bíblia fala claramente que aqueles que ensinam, que trabalham na palavra, que trabalham na doutrina, principalmente eles, devem ser de duplicada honra. E que duplicada honra é essa? Um salário. Eu sei que você vai dizer que Paulo não recebia essa... A gente vai ler esse texto daí. A gente vai ler esse texto. E eu vou dizer por quê. Tá? Então, cobra o dízimo para poder ficar ali sustentando o pastor. Mesmo se não tivesse o dízimo, ele é digno de duplicada honra. Não vai ser o dízimo que vai fazer diferença, visto que se a igreja tem um coração igual ao que de Paulo está falando, a igreja vai trabalhar para que esses que trabalham fadigamente, como diz o apóstolo Paulo, fadigamente, para o sustento da palavra na igreja, a igreja já tem que sustentar esse camarada. E eu vejo, por exemplo, que a gente compra CD para o reino, a gente compra Bíblias, né, para poder estudar, a gente compra livros para poder estudar. Agora, na hora de dar uma oferta para aquele que ensina, aqui o que tem de mão de vaca, gente. Porém, aquele que ensina, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele não teve que cobrar nada. Ele não pode cobrar. Mas aquele que ouve, ele tem a obrigação de ofertar. Agora, preste atenção, né, que isso aqui é papo de discípulo para mestre. Não é qualquer um que chegue lá ensinando, não. Certo? Porque aquele que ensina é alguém que gasta do seu tempo. Você acha que está sendo fácil gravar esse vídeo? Eu estou desde, se não me engano, de terça ou quarta-feira,
preparando esse vídeo aqui, né? Então você gasta tempo, você gasta dinheiro que você tem que gastar em internet, iluminação, né? Quem trabalha com isso sabe que tem iluminação, comprar uma câmera boa para poder ter algo de qualidade, ter um computador potente, porque na renderização que você vai fazer ali, se não for muito bem feito, se não tiver um computador muito bom, e você sabe que a internet, tudo que é peça sempre está atualizando, igual o meu computador estava desligando toda hora, eu não conseguia salvar os vídeos, perdi muitos vídeos por causa disso, então eu tive que comprar um computador bom. E quando a gente faz isso, ensina, o que a gente recebe? Pô, cara, valeu, tá bom pra caraca a mensagem aí, pô, edificou minha vida, mudou minha vida. Ô, o obreiro é digno do seu salário, meu irmão. Só que quando a gente fala isso, dá o quê? Ah, o cara tá lá pregando para ganhar dinheiro. É ou não é? Porque falar em dinheiro mexe no bolso da pessoa, gente. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, mesmo que você não concorde com a interpretação do texto lá de Hebreus, com a introdução que eu falei, não tem problema. Se você praticar o que está no Novo Testamento, o valor que você vai dar de arrecadação para a igreja, ou para aquele que ensina, vai ser maior do que o dízimo. Por isso que eles não ficaram focando nesse assunto de dízimo. E a gente vai ver isso. Ó, Gálatas 6,6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não é uma simples oferta. Você tem que repartir os seus bens, aquilo que você possui. Você pratica isso? Ou você usa aquele texto lá de 1 Coríntios 9,7, né, como desculpa para não dar o dízimo? Eu vou dar apenas aquilo que está no meu coração. Aí dá uma mixaria de dinheiro. Porque eu tenho que distribuir os meus bens, eu tenho que repartir os meus bens com aquele que me ensina. Vamos continuar lendo. Aí vai dizer, ó, ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Quer dizer, eu estou ali ensinando, pregando, falando, eu quero ser participante. Se você está recebendo, se você está comendo, se você está se alimentando espiritualmente, eu quero ser participante dessa bênção também. Claro que você vai contar para mim o seu testemunho, isso é muito melhor. Mas olha o que Paulo está dizendo, gente. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito de vós que recolhemos as carnais? Se eu estou aqui me disponibilizando para poder estar ensinando, para poder estar falando, para poder estar ministrando a palavra, você acha certo você não me abençoar de uma forma material? Você acha isso justo? Por outro lado, se eu cobro isso de você, eu estou errado. Porque eu tenho que fazer as coisas por amor, não é por torpe ganância. Então é por isso que eu estou levando há mais de 4 anos para falar sobre isso. Eu estou falando porque eu senti de Deus de falar e pedi a Deus sabedoria para poder falar de uma maneira que não viesse a dizer que eu estou cobrando algo. Mas como eu estou vendo aí todo mundo falando mal de dízimo, cara, todo mundo falando mal de dízimo, então já que você não quer dar o dízimo, amém. Mas se você viver só o que está no Novo Testamento, já está bom demais. Porque a oferta já ultrapassa o dízimo. O dízimo se torna um troco. Se torna dinheiro de merenda. É dinheiro de merenda. Por isso que eu penso que eles não focavam nos dízimos. Eles focavam na oferta. Porque dízimo é algo estipulado. Tu ganha 1.000, tu dá 100. Agora a oferta não. A oferta é o seu coração deliberado para Deus. Não é algo estipulado. É algo que vai remeter a um coração que está cheio da graça de Deus. E aí? E a gente sabe que existem muitas pessoas que têm posse.
E não importa, é o que eu falei, não é o valor que você dá, é como você dá. Pode ser 200 mil reais, pode ser uma moedinha. Mas você sabe que quanto você semear, você vai colher também. Agora, eu duvido que Deus fica propondo no coração a pessoa só dar merreca. Aí não cola. Deus não vai propor isso no coração de ninguém. Eu ministro essa palavra, irmãos, desde 2003 por aí, que 2012 eu conheci, 2003, 2004 já comecei a pregar essa palavra. 2004, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 16 anos que eu prego essa palavra, eu nunca cobrei um centavo para ministrar essa palavra. Nunca. Nem quando eu ia na igreja para pregar, nem quando eu pregava, nem quando eu ministrava seminários na igreja, que são os evangelhos do reino, nem quando eu ministrava essa palavra nas casas, na rua, na praça, não tinha lugar, reunia. Às vezes vinham 40 pessoas, às vezes tinha 2 ou 3. Eu nunca cobrei nada de ninguém. Mas eu posso te contar nos dedos quantas pessoas vieram me abençoar. Eu posso contar nos dedos. De todos esses anos. E não é porque a palavra era ruim, não. Porque eu ficava indicando para outro. E o mesmo, tanto eu passava como outros passavam. Agora, se eu chego e faço assim, gente, vamos fazer uma campanha aí da vitória. Todo mundo vai lá. Por isso que a Bíblia fala que é para a gente duplicar a honra àquele que ensina. É para aquele que ensina. A Bíblia não fala para aquele que prega, para aquele que evangeliza. Se bem que ele também é digno do salário dele, mas a Bíblia fala de duplicar da honra aquele que se dispõe a ensinar. Porque ensinar é um fardo. Você está mudando paradigmas da mente da pessoa. Você está tirando ela da apostasia, levando para a verdade. E são esses os que menos são valorizados. Deixa eu te contar um segredinho aqui, gente. E agora eu estou fazendo aqui um favor para aqueles que têm canais do YouTube que você conhece. Que você conhece. Tá? Você sabe que são amigos conhecidos nossos. Quando eles falam assim, gente, a gente não cobra para pregar, a gente não cobra para ensinar, é tudo gratuito, não é porque a gente está falando que é de graça, não. É que é para você ofertar. Ou você acha que a gente come o quê? E eu não vivo de salário de igreja. E eu até então estava empregado. Né? E mesmo se eu tivesse desempregado, mesmo se ninguém ofertar nada, quem me sustenta é o Senhor. Deus é meu provedor. Mas se o apóstolo Paulo fez questão de falar sobre isso, por que eu não posso falar também? Tá? Olha o que ele vai dizer aqui. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Ah, vocês ficam ajudando os outros, né? E por que não mais justamente nós? Se você é abençoado, né? Se você vê que é uma palavra que está te abençoando, uma palavra que está te mudando, que está te edificando, por que não nós? Né? Por que não nós? Mas nós não usamos desse direito. Aí que Paulo fala, ó. Nós não usamos desse direito. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto era pão dura. Era uma igreja pão dura, avarenta. Então Paulo, por amor ao evangelho, e é a mesma coisa que eu sempre fiz. Lá no Rio, quando eu ministrava, quando eu ensinava, mesmo o pessoal não me pagando nada, eu ia lá e ensinava e chamava e nunca deixava. Porque isto é o que Paulo falou, me foi posto como obrigação. E ai de mim se não falar. E quando fizer, tem que ser feito em amor. A responsabilidade da honra está do outro lado. Não está do lado de cá. O do lado de cá eu faço a minha parte. A gente estuda, a gente se consagra, a gente busca. Porque não adianta nada, né? Eu ganhar muito e eu mesmo me perder.
Então a responsabilidade de honra está do outro lado. E é isso que Paulo está reclamando. Ele está dizendo, olha, eu tive que não usar desse meu direito, que eu tenho um direito que eu tenho, mas eu não tive que usar esse direito por causa de vocês, porque a igreja de Corinto tinha uma birra com o apóstolo Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 13, se não me engano, ele fala assim, o 12, ele diz assim, Coríntios, mesmo que vocês não me amem, cada vez mais vou amá-los. Ainda que amando cada vez mais, eu seja o menos amado. A igreja de Corinto tinha uma briga com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha um grande amor para a igreja de Corinto, porque foi ali que ele ensinou, discipulou, batizou, fundou junto com Apolo. Mas a igreja de Corinto, uma igreja muito espiritual, tinha problemas de caráter. Então eles não honravam os seus mestres como tinham que honrar. Mas Paulo não deixava de ensinar e de pregar para Corinto. Aí ele continua dizendo, mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é do sagrado comem do que é do templo? Ele vai usar o texto... Deixa eu pegar aqui, depois eu volto em Romanos. Ele vai usar o texto de Números 5, 9 e 10, ó. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Então, ele está usando o texto da lei, você que fala que a lei foi abolida, né? Como já disse anteriormente, a lei foi ampliada, foi aperfeiçoada. Ele usa o texto da lei para justificar, olha, se os sacerdotes, os levitas comiam do que era do templo, você acha que isso não acontece conosco? Agora, olha esse texto aqui que eu deixei pular, de Romanos 15, 24 e 27. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque apareceu bem a Macedônia e a Acaia, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Observa muito bem essa igreja da Macedônia, gente. Paulo vai elogiar a igreja da Macedônia de uma maneira espetacular. Isto lhe pareceu bem, como devedores, que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Olha aí, gente, uma troca, parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas Paulo, ele fala isso. É uma troca. Eu ministro para você as coisas espirituais e vocês nos fazem participantes dos seus bens materiais, que são os temporais. Nem parece que é a Bíblia que eu estou lendo, né? Parece que é um livro da teologia da prosperidade. Mas não é livro de teologia da prosperidade, gente. É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. O que acontece é que o povo não quer ouvir isso, porque é pão duro. Por isso que Jesus, ele fala o tempo inteiro sobre mamão, sobre dinheiro, o rico. É o tempo inteiro Jesus nos exortando a tomar cuidado por amor ao dinheiro. E aí usam a desculpa do dízimo, que era da lei, para fazer do jeito que quer. Mas só que a gente entra aqui no Novo Testamento, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Não tem a ver com o dízimo. Tem a ver com a repartição dos seus bens, que é um valor muito maior do que o dízimo. E ele fala isso claramente, vocês são devedores deles. Porque o que é mais importante, o espiritual ou o material? Se eu participo dos bens espirituais, então os materiais que são muito inferior, você também tem que participar. Está na Bíblia Sagrada, que eu leio e que você lê. E eu não estou forçando nenhum texto.
Nós estamos fazendo uma meditação aqui do Novo Testamento, para chegar de novo no dízimo, tá? E vamos aos textos dos pais da igreja. Então, paciência, vamos lá. E os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, gente. Pelo amor de Deus, os que anunciam, os que ensinam, os que discipulam, que vivam do evangelho. É honra. A ficha está começando a cair, né? Vamos lá. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isto para que assim se faça comigo. Ele toma o maior cuidado, coitadinho do Paulo, gente. Ele toma o maior cuidado para poder escrever, porque ele sabe que se ele está cobrando a igreja de Corinto, ele vai ser mais rejeitado ainda. Então ele está falando, olha, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, mas olha, não precisa fazer isso comigo não, tá? Ele está pisando em ovos ali para falar com a igreja de Corinto. E eu falo a mesma coisa, né? Ninguém é obrigado a me ajudar. Ninguém é obrigado a me ajudar, né? Mas existe um princípio de honra. Esse princípio de honra é que a gente vai ver. Se os que estão recebendo as revelações do reino, se os que estão amando as revelações do reino, né? Se os que agora estão saindo da Babilônia, Babilônia é comércio, será que realmente isso está acontecendo? Ou só estão empolgados com a palavra? Ou tem mais coisa para poder quebrar aí dentro de cada um? Eu vou contar um testemunho aqui do pastor Damásio. Inclusive, se inscrevam, né, no canal dele, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal do pastor Damásio, que ele foi um pai na fé para mim, tá? Ele foi um dos que me apresentaram o Evangelho do Reino em 2002 e eu acompanhei o ministério dele. E houve uma oportunidade em que eu convidei ele para poder ensinar o Evangelho do Reino, na verdade uma aula, né, desse Evangelho, eu não vou entrar em detalhes, né, porque eu não sei aonde vai chegar esse vídeo, numa igreja. Isso foi em dia de semana e o culto era às 7h30 da noite. Eu não sei se você tem noção como é que é lá no Rio, mas você imagina, eu vou falar por horas, fica mais fácil. Ele saiu da casa dele, que fica lá na Taquara, Jacarepaguá, no centro do Rio, perto do Projac, e se dirigiu até o centro do Rio. Isso aí tem papo de 40 minutos de viagem. Se foi de ônibus, pegou um 269, descer aquela serrinha ali, quase 1 hora de viagem. Chegando no centro do Rio, teve que pegar um ônibus até Niterói, mais 1 horinha de viagem. De Niterói até Santa Luzia, que fica no município de São Gonçalo, mais 1 horinha de viagem. Chegando em São Gonçalo, naquele dia choveu muito, mas choveu demais. Ele chegou para ministrar todo ensopado, todo molhado. E foi uma alegria, e foi, olha, você tem que ver a empolgação desse filme de Deus para poder falar, né? Tirando a dúvida, ficou até tarde conversando, falando. E aí no final, não teve um irmãozinho, pelo menos, para poder levar de carro até no Rio, pelo menos. E não é porque não gostou da palavra, não, que eu vi ali os líderes, eles chorando na hora da ministração. Aí eu falei, pô, pastor, você quer alguma ajuda, alguma coisa assim? Não, varão, fica tranquilo, aquieta o coração. Acabou 10 e pouca da noite, quase 11 horas. Aí ele saiu de lá, mais 3 horas de viagem. Ele deve ter chegado 2 e pouca da manhã em casa, 3 horas da manhã em casa. Molhado. Aí eu olho isso, gente. Eu fico olhando o coração desses irmãos, né? E que eu tomo como exemplo. Eu nunca vou cobrar nada, mas, gente, custava abençoar o irmão. Custava abençoar. Você acha que isso é louvável? E eu tenho certeza que se eu chamasse na semana seguinte, ele ia de novo, e ia de novo. Porque o nosso propósito aqui
Não é trazer qualquer tipo de... Vocês me conhecem, vocês sabem como é que é esse canal. Não é trazer qualquer tipo de palavra. A gente não traz qualquer tipo de palavra, vocês sabem disso. A gente se esforça para poder trazer algo que é um maná do céu para você, que realmente é um divisor de água espiritual. E as pessoas não valorizam. Elas não valorizam isso. Eu disponibilizei aqui o meu livro, As 4 Dimensões do Reino, gratuitamente. Quantos de vocês já baixaram esse livro? É de graça. Agora, se eu for lá vender, e eu tenho certeza que se eu publicar eu vou conseguir vender, aí ninguém vai falar, eu não está comercializando evangelho? Mas ninguém baixa o livro. Que eu sei quando alguém baixa porque pede para minha autorização. Eu tenho que autorizar lá. Dá para contar nos dedos quanto tiveram baixar o livro. De graça ninguém quer. Aí eu vou fazer um esforço. Pô, já que de graça ninguém quer, então de repente eu publicando, gastando dinheiro, né? O evangelho avança. Só que aí para publicar vai ter que gastar uma grana, vou ter que cobrar. Aí na hora de fazer isso, o nego vai comercializando o evangelho. Então as pessoas sabem criticar, mas não sabem abrir os olhos para entender o que é o evangelho de fato. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui falando. Caraca, vai fazer 1 hora já. A gente nem chegou na metade ainda. Vamos lá, ó. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor que fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Olha aí, eu prefiro morrer do que ficar, né, dizendo, olha, eu vivo do evangelho, hein? Fazer disso glória, né? Eu ganho da igreja, eu vivo do evangelho. Se eu fizer disso glória, eu prefiro morrer, é o que Paulo está dizendo. Porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Agora veja aqui. Olha só, gente. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Olha aí. Eu de graça anuncio o evangelho. É o que Paulo está falando. De graça recebei, né? De graça dai. Ele recebeu a revelação direta de Deus, né? Ele fala lá em Gálatas 2. Em Gálatas 1. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Né? Então ele coloca aqui o seguinte, olha gente, eu sei que vocês não estão, né, curtindo a minha presença, eu sei que vocês, né, têm uma desconfiança acerca de mim, né? Mas mesmo, gente, olha só, mesmo ele padecendo necessidade, ele não quis, né, receber delas salário algum, mas ele recebeu da igreja de Macedônia. A igreja de Macedônia supria as necessidades dele. Olha como é que a igreja de Macedônia é uma igreja que tinha um coração generoso para com aqueles que os libertavam, que eram pais na fé deles espiritualmente. Diz um texto lá em Atos, se não me engano, em Atos 16, que fala que quando ele chegou na Macedônia lá e começou a pregar a palavra para as mulheres e para aquelas pessoas, você vê acho que é Lídia, o nome da mulher lá, que ela falou, não, fique aqui na minha casa, você vai pousar aqui hoje, né? E nós vamos te dar comida, vamos te dar sustento. O povo da Macedônia era um povo que tinha um coração muito generoso. Generoso demais. Aí olha só, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesada a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, é o mesmo caso de Corinto, agora é para Tessalônica, mas para vos dar em nós mesmo exemplo para nos imitardes. Né? Então,
que estava acontecendo em Tessalônica? Ele era diferente, ali o povo não estava querendo trabalhar, né? Eles não estavam querendo trabalhar, tinha um monte de preguiçoso. Aí Paulo fala, quem não quer trabalhar não coma, no verso 10, né? Então Paulo faz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou usar como exemplo para vocês. Eu vou começar a trabalhar também, para que vocês me vejam trabalhando, né? Para que vocês não vivem aí desordenadamente. Então eu vou trabalhar, não quero salário, não quero nada, e fazedor de tenda era como se fosse um arquiteto hoje, tá? Ele não ganhava pouco. Então ele falava o seguinte, olha, eu vou começar a trabalhar para que vocês me vejam trabalhando, me usem como exemplo e passem a trabalhar também. Que vocês estão só querendo vida boa aí, passem a trabalhar também. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Tá? Ele fala, mesmo que eu tenha essa autoridade de receber salário, né, eu vou me fadigar, eu vou trabalhar, vou pagar o pão com o meu dinheiro, mas é para servir exemplo para vocês, para que vocês passem a trabalhar, ô vagabundo. É isso que Paulo está falando, tá? Então, olha só. Filipenses 4, 14 e 18. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Senão vós somente, ó, dar e receber, certo? Porque também uma ou outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procurava dádivas, não, eu não estou procurando dádivas, não que eu procure dádivas, né? Mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Então ele está vendo ali a generosidade. Ele estava lá em Tessalônica, né? Estava trabalhando, né? E ele não estava procurando dádivas, né? Mas o povo sabia honrar os seus líderes, aqueles que ensinavam. O povo sabia honrar, né? Conhecia o princípio da honra, certo? E aí o que eles faziam? Dava os bens para eles. Mas Paulo não está nem preocupado com isso, está preocupado com o fruto que cresça, né? Aí diz assim, ó, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Agora adivinha de quem, né? Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, né? Como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, olha só, gente, ele não recebeu um troco, ele recebeu tantas dádivas que ele ficou em abundância dessas dádivas. E ele diz assim, ó, eu tô cheio, gente, não precisa fazer mais nada, tá bom, né? Eu recebi muito da parte de Epafrodito, né? E é isso que vocês fizeram, sabe o que vocês fizeram me honrando? Sabe o que vocês fizeram me abençoando? Sabe o que vocês fizeram enviando esses, naquela época não tinha como depositar dinheiro na conta, não tinha conta, né? Mas tinha Epafrodito que enviava o dinheiro para ele. Olha o que ele chama isso. É um sacrifício agradável a Deus, aprazível a Deus. Ó, é um cheiro suave. Quando você abençoa financeiramente alguém, isso é cheiro suave. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Como os sacrifícios que eles depositavam no templo e o sacerdote, os levitas ali comiam do templo. Vocês estão entendendo? Então, quando você abençoa alguém, isso é dádiva, isso é sacrifício agradável, é aprazível a Deus, é um cheiro suave. Não é dar dinheiro para pastor. E já está pedindo dinheiro. Eu não peço dinheiro, mas é que o pessoal fala. Quem vê esse vídeo aqui e não tiver a mente espiritual vai achar que estou pedindo dinheiro, mas não estou. Mas o que eu estou falando é abrindo os seus olhos para que você honre aquele que te ensina. Porque senão não adianta ficar só, né? Pô, valeu, cara, essa palavra é muito boa. Ainda vou chegar nos pais da igreja ainda, mas é importante falar sobre isso aqui. Olha esse texto, gente. 2 Coríntios 8, 1, 9. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Macedônia aí, né? Botando para quebrar. Como em muita prova de tribulação, houve o quê? A abundância do seu gozo, da sua alegria. E como a sua profunda pobreza, gente, o cara era, olha só, era uma igreja que era aprofundadamente pobre, mas era abundante em riquezas de generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico,
e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Ou seja, cara, eu estou passando uma dificuldade muito grande, mas mesmo que você esteja passando uma dificuldade muito grande, você ainda pode dar alguma coisa. É o que o texto está dizendo. Né? Então, mesmo que você esteja na profunda pobreza, seja rico em generosidade. Nunca você tem tanto que não possa receber. E nunca que você também tem tão pouco que não possa dar. É o que Paulo está dizendo. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nos esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, eles deram primeiramente ao Senhor, porque quando você oferta, você está dando a Deus primeiro. Correto? O que você está fazendo é para o Senhor. É isso que o pessoal não entende. Quando você abençoa alguém, você está fazendo para o Senhor, é primeiramente a Deus, depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado assim, também acabasse esta graça entre vós. Olha aí, tempo da graça. Você sabe o que é viver debaixo da graça? É isso daí. É eu ajudar acima do meu poder. Você não está mais no tempo da lei, você está no tempo da graça. O tempo da graça é ajudar acima do seu poder. Segundo a vontade de Deus. Isso é graça. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Você quer ter muita fé. Eu tenho a fé que vamos passar pela grande tribulação. Você tem muita palavra. Cara, eu estudo só revelação. O meu negócio agora é só a palavra. Você está me libertando. Em toda a ciência, agora eu estou conhecendo todos os mistérios de Deus. Em toda a diligência, né? E amor para conosco. Você está abundando em tudo nisso daí, meu filho? Agora abunda também nessa graça. Abunda nessa graça também. Né? Qual graça? De eu ajudar com toda a generosidade. E se for possível, segundo a vontade de Deus, acima até do meu poder. Abunde nessa graça. Porque quando você faz isso, você não faz isso para os homens, você faz primeiramente ao Senhor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O maior exemplo é Jesus. Mesmo sendo dono do ouro e da prata, se fez pobre por amor a nós, para que nós viéssemos a nos enriquecer.